Olá, começa agora mais um Negócios na Pauta. Dando sequência à série de programas com temas relacionados à mulher, hoje o nosso debate traz à tona os avanços das leis e das ações afirmativas que buscam maior igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Dalva, e essa criação de políticas públicas tem avançado. Pelo menos é o que se vê nas esferas de poder, como no Congresso Nacional, por exemplo. Mas não somente lá. E algo que merece destaque é que a criação de leis e da defesa da democracia tem sido encabeçado também por mulheres maranhenses na política nacional. E esses destaques, Arthur, fortalecem a chamada representatividade, que funciona como um imã capaz de atrair as mais diversas vozes e os mais diferentes anseios femininos, direitos, avanços, oportunidades. Tudo isso passa pela política para mulheres. É o que nós vamos ver a partir de agora. No mercado de trabalho, as lutas das mulheres para superarem as desigualdades de gênero envolvem dramas pessoais, além de resistência nos mais diversos ambientes, familiar, escolar, no trabalho, na comunidade e por aí vai. São questões que passam por diversos momentos da história em diferentes contextos sociais. No século XXI, eu diria que nós ainda estamos lutando para que essas conquistas do século XIX e do século XX, elas tenham ressonância dentro da sociedade democrática que nós vivemos. De acordo com o IBGE, na comparação entre os censos de 2010 e 2000, a participação das mulheres com idade ativa no mercado de trabalho cresceu de 50% para 55%, enquanto a participação dos homens caiu de 80% para 76%. Essa diferença indica que há um contingente potencial de mulheres que podem ingressar no mercado e continuar responsável pelo vigor futuro da formação da força de trabalho no país. Apesar dos avanços, ainda estamos distantes do cenário ideal. Nós ainda recebemos menos que os homens ocupando os mesmos espaços. Quando a gente ocupa um espaço de destaque, nós ainda somos questionadas por ocupá-lo. Quando a mulher ingressa no mercado, isso é capaz de transformar a estrutura que compõe a força de trabalho e de criar ambiente favorável para outras mudanças. A engenheira civil Ângela Haddad, desde muito jovem, percebeu o que poderia fazer para combater o preconceito. Como? Demonstrando que talento e competência não são uma questão de gênero. Com 13 anos de idade, fui estudar nos Estados Unidos. Voltando ao Brasil após um ano, mesmo contra a vontade de meu pai, consegui o meu primeiro emprego com carteira assinada. A minha intenção na época era ingressar no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Contudo, a esse tempo ainda não permitiam a matrícula de meninas, que só foi liberada a partir de 1996. Indignada, é claro, e inconformada com o fato, resolvi buscar alternativas, ou seja, encontrar uma universidade tão respeitada ou mais que o ITA. A solução estava fora do Brasil, mais uma vez nos Estados Unidos. Fui então aprovada para outro instituto tecnológico, o da Geórgia, uma das instituições de ensino superior mais bem ranqueadas das Américas. Ainda hoje, apesar de todos os avanços, as mulheres lidam com desafios como o preconceito de gênero e a questão da dupla jornada. Os desafios que enfrentei para chegar até aqui foram inúmeros, dos quais eu destaco 2. O primeiro, que me é mais caro, inclusive até hoje, é conseguir conciliar a minha vida profissional com clientes, prazos, compromissos, audiências, capacitação e a minha vida pessoal. O segundo grande desafio que eu destaco é em relação à ocupação de espaços de poder num ambiente jurídico que é predominantemente masculino, formado com pessoas com mais idade do que eu, com profissionalismo, capacitação e muita determinação, eu consegui ter autoridade na minha área, acreditando sempre que o lugar da mulher é onde ela quiser estar.
A luta pela igualdade de gênero no mercado de trabalho deve ser de todos e não apenas das mulheres. Do contrário, o objetivo nunca será atingido. Sobre a questão da representação política das mulheres, né? Por conta de que as mulheres assumam a chamada dupla jornada de trabalho, a divisão sexual do trabalho ainda é muito presente na sociedade patriarcal que nós vivemos, isso contribui para que as mulheres estejam em menor número dentro da política. E ao estar em menor número, nós também não temos participado das decisões desse país. Uma ação importante que está sendo desenvolvida agora é a implementação do selo Amigo da Mulher. O que esse selo faz? Faz com que empresas, sejam elas pública ou privada, elas podem participar informando como que elas têm agido para garantir uma igualdade entre mulheres e homens dentro das empresas. A legislação brasileira que protege a mulher é reconhecida como uma das mais avançadas do mundo. Mas e as leis que garantem às mulheres brasileiras competir em pé de igualdade no mercado de trabalho? Para saber sobre isso, Arthur, vamos então dar as boas-vindas à nossa convidada, que muito nos honra com a sua presença aqui no estúdio. Temos aqui a presença de uma mulher de grande destaque na política nacional, a senadora da República, Elisiane Gama, do Cidadania. Do Cidadania. Senadora, seja muito bem-vinda. Bom demais estar com você, Arthur, bom demais rever minha querida Dalva, jornalista assim como eu, e aqui fazer um debate muito importante, eu acho que até muito descontraído, que eu gosto muito, que é as mulheres, defender as mulheres, trabalhar e, na verdade, lutar por melhores ideais, por melhores dias, eu diria assim, em relação a nós mulheres no Brasil. É verdade, mas, senadora, vamos começar contando um pouco da sua trajetória profissional, desde o jornalismo até chegar à política e chegar a esse cargo de senadora. Conte um pouco aqui para nós, como foi isso? Arthur, eu falo aqui nessa câmera, na verdade, eu sou jornalista, falei isso chegando aqui, e eu comecei a minha atuação no rádio, especificamente na Rádio Esperança, que é uma rádio evangélica. Eu comecei lá, na verdade, me formei em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão, e aí comecei no rádio, trabalhei também na produção, na televisão, fiz alguma reportagem, mas logo entrei na política. Eu saí da universidade com 24 anos de idade, 23 anos de idade. As greves da universidade faz a gente retardar um pouco, eu entrei aos 17 anos, mas logo que eu saí da universidade, atuei um pouquinho no mercado de trabalho, mas logo já entrei na política. Aos 27 anos eu decidi me candidatar a deputada estadual, fui eleita aos 28 anos de idade, o meu primeiro mandato de deputada estadual, e aí continuei na caminhada. Mas, na verdade, eu ainda fiquei mais ou menos uns 5 anos trabalhando no rádio e sendo deputada. Depois não consegui aí o ritmo, segurar os dois ritmos e seguir apenas na caminhada política. Eu fui reeleita depois, fui federal, e agora hoje sou senadora pelo meu estado. Então, o início da minha vida foi exatamente no jornalismo, na comunicação e depois seguindo para a vida pública. No jornalismo, e de maneira geral, acho que a mulher já tem conquistado muito fortemente o seu espaço, senadora? Do lado da nossa jornalista Dalva Rego. Mas na política, houve dificuldades, desafios grandes como mulher para participar disso? Olha, Arthur, a política ela é um espaço muito masculino. Eu sempre digo que a maioria, eu diria que 95% a 99% das minhas fotos são fotos eu e todos os homens do lado, na mesa, nas reuniões, nos encontros, é sempre assim. Por exemplo, eu sou a única mulher eleita do Maranhão para o Congresso Nacional, nós não temos nenhuma deputada federal, então é um universo extremamente masculino. E quando a gente inicia, eu iniciei ainda muito jovem, você inicia com grandes desafios. E o desafio realmente grande é de fazer uma caminhada e, ao mesmo tempo, superar os desafios. Primeiro, chegar lá. O Brasil, por exemplo, é um dos estados que tem a menor participação política do mundo. Nós somos o segundo estado que tem a menor participação em todas as Américas, Então, veja que é realmente algo muito ruim. Você conseguir ultrapassar esse bloqueio, esse desafio, chegar na vida pública, ainda chegar muito jovem, e ocupar os espaços
processos de poder não é algo realmente tão simples, né? Eu sou hoje senadora do meu estado e nessa caminhada que eu tive até aqui, a minha família não é uma família de políticos, não é? Eu não fui casada com político, não sou casada com político, a minha família é uma família absolutamente simples e de repente eu cheguei como mulher a ser senadora do meu estado. Então, eu acho que é uma caminhada de muito sucesso, eu acho que é uma trajetória, na verdade, muito promissora, considerando todos os desafios, todas as dificuldades, não é? O preconceito que às vezes ele é um preconceito velado, mas numa boa parte das vezes nem é velado, é de forma escancarada mesmo, entendeu? Então superar tudo isso é algo desafiador, mas nós mulheres temos essa habilidade, a gente consegue na verdade aí ser polivalente, né? Ter dupla ou tripla jornada de trabalho, ou até ter mais do que isso, né? Eu tenho 2 filhas, então tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, tem que cuidar de todo mundo. Dupla, tripla jornada. É chato até cair, né? Exatamente, é desafiador, né? Ter que fazer tudo isso, na verdade, ao mesmo tempo. Então, eu aprendi isso desde muito cedo, né? Eu com 17 anos de idade já estava trabalhando, então é algo que você vem aprendendo, a maternidade te ajuda a fazer isso muito, né? A ter que se virar em vários momentos, em várias situações para poder realmente dar conta do recado, e eu tenho dado conta do recado até agora. Senadora, na comunicação, você falou muito sobre isso, ter começado no jornalismo, e a gente acaba se deparando com esses cenários. A gente pode, nesse momento, escolher reportá-los ou tentar mudá-los. E aí existem várias formas de modificar essa situação, enfim. No seu caso, foi a política. O que exatamente era o sonho da Elisiane Gama quando se lançou candidata a deputada naquele ano lá atrás, tão jovem, e qual é o sonho dessa mulher hoje? Olha, muito legal sua pergunta, porque quando eu entrei no jornalismo lá atrás, né, eu resolvi ser jornalista. E quando eu falava do jornalismo, eu pensava muito nos documentários. Eu digo, vou fazer um documentário na África, eu vou fazer um documentário na Amazônia, eu vou fazer um documentário para ver a situação realmente de pobreza, enfim, e apresentar isso e denunciar isso. Isso era muito presente na minha vida, tanto que na universidade nós começamos a fazer algumas rodas de debate nesse sentido, muito na linha do cristianismo, inclusive. E aí, a partir disso, veio a política, porque foi no debate na universidade que veio a ideia da candidatura. Nossa, a gente pensou, vamos... Que tal uma candidatura? Vamos lá, de repente pode ser que dê certo. Mas como? A gente não tem estrutura, não tem dinheiro, não tem família, não tem nada. Porque num primeiro momento, né, exatamente, num primeiro momento, quando você fala na política, as pessoas perguntam lá, quanto é que você tem? A prática, infelizmente, ruim da política, né? Eu digo, mas vamos lá, vamos apresentar o que a gente tem de bom para o nosso estado e aquilo que a gente defende, né? E aí a gente chegou, tanto que a nossa primeira eleição, Dalva, foi uma grande surpresa para o Maranhão. As pessoas disseram, meu Deus, quem é essa? Ganhou, quem é essa Elisiane e tal? E quando eu cheguei, eu pensei, essa daí vai ser só de um mandato, é aquela velha história, é uma candidata, é uma política bananeira, vai ser apenas uma vez, não vai para lugar nenhum, né? E eu tirei 15 mil votos na primeira eleição, na segunda 40 mil votos, né? Então, assim, depois a gente veio para uma caminhada, depois eu fui a deputada federal mais votada do Maranhão, né? E fui eleita senadora com mais de 1,5 milhão de votos, ou seja, uma caminhada promissora, porque nós sempre nos fundamentamos numa coisa muito importante, Dalva, a verdade. A mulher é muito verdadeira, sabe? A mulher expõe, a mulher não consegue guardar, ela põe mesmo para fora aquilo que sente. E essa verdade é uma verdade que a população quer saber, que a população quer ouvir. Mas essa trajetória, senadora, que exatamente eu ia fazer a pergunta. Como é que é a mulher na política em relação ao homem? O que faz diferente em relação ao homem? Eu acho que uma das nossas grandes características, eu acho que isso é fundamental para a democracia brasileira, é que nós vamos à exaustão do debate. A mulher debate, a mulher instiga, mas ao mesmo tempo ela conversa, ela recua, ela flexibiliza, sabe? Ela sabe que pode não ter o ótimo, então vamos ter pelo menos o bom, vamos ver o que a gente faz, sabe? Então eu acho que isso é algo muito diferente em nós mulheres. E eu tenho, por exemplo, agora, quando eu criei a liderança feminina, nós apresentamos uma lei, conseguimos aprovar isso no Congresso Nacional, nós criamos exatamente com esse objetivo, vamos ampliar a nossa participação, vamos ter mais voz, vamos ter mais
voz para termos mais vez, entendeu? E com esse sentimento a gente realmente tem caminhado muito, eu acho que a gente tem tido realmente grandes desafios, grandes resultados, porque dentre tantos desafios, eu acho que essa característica da conversa, do diálogo... Ser mais flexível. Exatamente, eu acho que ela é bem mais flexível, eu acho que isso faz com que a gente possa chegar de fato a um resultado importante, mas só para uma coisa que é muito boa a gente lembrar, a mulher ela é flexível, eu brinco muito no Congresso Nacional, que a gente tem que ser rapadura, doce e dura. Então você tem que ser doce, mas você também tem que ser dura e firme quando tem que ser. E a gente é assim. E para isso é preciso ter sabedoria, para saber os momentos em que você precisa ser doce e ser dura. Exatamente. E Dalva, você fala sabedoria. Há uma diferença entre sabedoria e conhecimento, né? Você tem tanto conhecimento às vezes, mas você não tem sabedoria. E eu acho que a mulher, ela coloca isso, até é muito bíblico, quando Deus coloca a sabedoria em relação à inteligência emocional. A inteligência emocional. A inteligência emocional, infelizmente, nem todos têm, né? Quando você tem, você consegue caminhar com muito mais fluidez. Nossa, o papo rolou aqui de uma forma tão envolvente nesse primeiro bloco. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e já na volta, vamos saber mais sobre as ações afirmativas para mulheres no mercado de trabalho.